Irmãos, eu quero abrir, por gentileza, no livro de Esther. Livro de Esther, capítulo 3. Livro de Esther, capítulo 3, verso 8. Isso. Amém. Senhor, mais uma vez, encomendamos esse momento ao Senhor, nos colocando nas Tuas preciosas mãos, tanto quem fala quanto quem ouve. Que o Senhor mesmo, que é competente para isso, nos edifique nessa manhã, nos fale de acordo com a Tua vontade, Senhor. Tu conheces as necessidades de cada coração. Em nome de Jesus, pedimos que venha cingir nossas mentes, também todo o levante do inimigo, o Senhor faça cair por terra em nome de Jesus. Tome esse ambiente, tome nossas vidas, que o Senhor mesmo nos capacite a ouvir a Tua voz na Tua palavra. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Amém. Obrigado. Irmãos, Esther, capítulo 3, verso 8, diz assim: Então disse Amã ao rei Assuero: Existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Verso 10. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Amedata, agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: Essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. Eu li aqui, irmãos, na revista atualizada, e eu quero ler aqui na NVI o mesmo verso 8, que, se você tiver a NVI, me acompanha aí, diz assim, ó: Então Amã disse ao rei Xerxes: Existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias de teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos, e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles. E colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real, à disposição para que se execute esse trabalho. Então o rei tirou o seu anel-selo do dedo, deu a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag, e lhe disse: Fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. Até aí. Obrigado. Eita, glória a Deus. Hoje a hidratação tá... Hidratação 100% aqui. Obrigado. Deus abençoe os irmãos. Irmãos, esse versículo, ninguém mandou você abrir nada aqui. Lá vem Shopee? Não, tem nada a ver comigo aqui, Shopee. Eu não gosto de estudar a Bíblia usando a internet por causa disso. Você está lá estudando o reino de Deus, aí daqui a pouco entra Americanas, daqui a pouco entra o filme que está em cartaz. Aí, se você não tomar cuidado, você dispersa.
o que você está fazendo, né? Aqui é essa Bíblia de celular que tem realmente uns anúncios, e eu devo ter tocado aqui sem querer, ela vem a Shopee no meio da reunião, atrapalhar mas já fechei já. Irmãos, livro de Esther, capítulo 3, nós temos aqui uma pessoa chamada Amã, que o verso 10 que nós lemos diz que ele é inimigo dos judeus. Ele se decidiu empreender uma obra para destruir os judeus naquela época. E o Senhor, a Bíblia é a palavra de Deus, o Senhor, ele deixa registrado o que esse homem falou, para que a gente veja, a gente entenda o pensamento do inimigo, e com isso a gente aprenda sobre nós mesmos, sobre a própria obra de Deus na nossa vida. Por isso está registrado aí o que esse homem falou, né? Esse homem na qualidade de inimigo dos judeus, que quer ver a morte, a destruição dos judeus daquela época. Ele então faz essa declaração diante do rei Xerxes ou Assuero, né? E nós aprendemos, eu procurei, aliás, eu não tive tempo de procurar, se o senhor permitir, no outro domingo, eu trago aqui para os irmãos. Nós aprendemos que Amã, ele é considerado como o anticristo do Antigo Testamento. Inclusive, a soma das letras do seu nome dá exatamente 666, 666. Então Amã é o inimigo dos judeus, ele quer destruir os judeus. E é claro que você, junto comigo, você já pensa, lendo esse texto do Antigo Testamento, você já pensa do que está para acontecer possivelmente nos nossos dias, a manifestação do anticristo, né, que a ele será dado, segundo o Apocalipse, poder para, por um tempo, prevalecer nessa terra, prevalecer inclusive sobre os cristãos, que aqui ficarem no tempo da grande tribulação. Então muitos serão mortos, né, serão perseguidos debaixo do comando do anticristo. João falou na sua primeira carta que ele falou assim: filhinhos, como ouvistes que vem o anticristo, já agora muitos anticristos têm saído pelo mundo. Ou seja, ao longo da história houve vários anticristos, e está para se manifestar o último e talvez pior, né? Anticristo da história, né? Uma pessoa levantada, claro, a serviço de Satanás, para poder vir contra o povo de Deus e querer bagunçar a obra de Deus. Mas, claro, a gente não pode deixar de falar desse tema sem dizer que tudo está debaixo do controle do nosso Deus. Tudo está em cumprimento da sua palavra, amém? Da palavra de Deus. Então nada é assim fora de controle. Deus vai usar, como usou em toda a história, essas pessoas segundo a sua soberania para cumprir o seu plano. Então a gente não fala isso assim com medo, com temor. Estamos em Cristo, não é assim? E vamos perseverar nele. Mas nós temos aqui esse exemplo de anticristo do Antigo Testamento. É exatamente isso que ele quer, é destruir o povo de Deus. Não é novidade para nós, porque no Novo Testamento, eu não vou abrir, mas você conhece muito bem, 1 Pedro, capítulo 3, verso 8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, tá vendo? Qualificando o diabo como nosso adversário. Ele anda em derredor. Lembra lá de Jó? Lá em Jó, no início do livro, diz que
um dia os filhos de Deus, que ali do livro de Jó, essa expressão, os filhos de Deus, é aplicada aos anjos. Diz que eles chegam num certo dia para vir se reunir diante de Deus para prestar contas do que eles têm feito. E Satanás veio entre eles. Satanás é um anjo também. E o Senhor pergunta: Satanás, de onde você vem? Aí o inimigo responde: de rodear a terra, ó, e passear por ela. Então Pedro vai dizer, lá no Novo Testamento: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, com uma finalidade, procurando a quem tragar, a quem devorar. O inimigo, esse é o trabalho dele, é destruir o povo de Deus. Ele anda em derredor, procurando. É por isso que Paulo vai dizer lá em Efésios, capítulo 4, nem deis lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Deixa ele passeando, rodando, mas não dê motivo para ele alcançar você. Isso quer dizer que se nós não dermos motivo, ele vai cansar de rodar aí. Ele vai cansar de andar ao derredor, mas não vai conseguir nos tragar, nos atingir. Né? Então, esse Amã, ele vai, é claro que tem um contexto, os irmãos que conhecem o livro de Esther, se não, a Bíblia está aí na tua mão, você pode ler em casa. Amã se ira contra Mordecai. Mordecai, um judeu. Mordecai, Mardoqueu, depende da tradução, um judeu. E a Bíblia vai dizer no livro de Esther, antes desses versos que nós lemos, que Amã não se contenta em querer matar só Mordecai. Ele quer matar o povo de Mordecai. Ele traça um plano, e nós lemos aqui os versículos que expõem esse plano. Ele traça um plano para aniquilar os judeus, porque ele é adversário dos judeus, assim como Satanás é nosso adversário. É a mesma coisa, é a correspondência dos testamentos, né, do Antigo e do Novo Testamento. E na fala desse, eu vou voltar aqui, na fala desse inimigo, ele diz o seguinte, eu vou pegar na NVI, porque sinceramente eu gostei mais de como está escrito aqui. Verso 8 diz assim: então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias de teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos, e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. E aí ele apresenta o plano de que esse povo seja morto, seja destruído. Irmãos, observe: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias de teu império. Veja se não é exatamente a correspondência com o que acontece hoje. Você tem várias nações, o Brasil entre elas, e no meio de todos esses povos, a América, a Europa, a Ásia, a Oceania, a África, no meio dos povos tem um povo. No meio dos povos, espalhado, disperso entre os povos, está o povo de Deus. Está a igreja. Por quê? Porque o Senhor ali ordenou que o evangelho fosse pregado a toda criatura. Não é assim?
o evangelho, as religiões desse mundo, claro, insufladas, orientadas pelo diabo, elas querem mostrar que o evangelho, que aquilo que eles chamam de cristianismo, é uma palavra para ser seguida por uma parte de pessoas. Tem gente que fala que o evangelho é uma palavra europeia, americana. Então, só os europeus é que devem praticar o que eles chamam de cristianismo. E aí eles ficam tentando criar essa briga, achando que cada povo deve seguir a sua religião. O evangelho de Cristo não é uma religião. O evangelho de Cristo é a palavra de salvação para todo aquele que crê. Todo aquele, a humanidade inteira. Então é por isso que, desde que o Senhor veio a essa terra e ordenou que o evangelho fosse pregado, então vidas e mais vidas têm se convertido no meio de todos os povos. Então você tem crente, você tem cristãos. Crente e cristão está na Bíblia, né? Evangélico, uns termos, gospel, você não encontra na Bíblia, mas crente e cristão tem. Então você pode usar com liberdade esses termos. No meio dos povos de África, de Oceania, de Europa, de América, de Ásia, no meio dos povos, vidas e mais vidas têm se convertido ao Senhor, têm recebido o evangelho e têm vindo à fé em Cristo Jesus. Então, essa descrição aqui que Amã faz é a descrição de hoje, é o povo de Deus espalhado no meio dos povos, exatamente para que nós possamos exercer essa influência. O Senhor, quando salvou você e a mim, Ele não arrebatou a gente e botou a gente no céu. E nem fez uma cidade só para os crentes, fez? Não. Você se converteu e ficou no mesmo lugar. Pode ter mudado? Pode. Mas, em teoria, você se converteu e você continuou morando na mesma casa, na mesma rua, tendo a mesma vizinhança, porque é exatamente isso que o Senhor quer, é espalhar o seu povo no meio dos outros povos. É ou não é? Porque como é que a gente ia pregar o evangelho para as pessoas se Deus tivesse formado uma cidade só para os crentes? A gente ia viver lá, ia ter problema, porque onde tem homem tem problema, onde tem ser humano tem problema, e a gente ia viver naquela redoma ali, sem produzir os frutos que o Senhor deseja. Então, no meio dos povos, o Senhor espalhou o seu povo. Agora, irmãos, é o seu povo mesmo. É o seu povo mesmo. Você nasceu, no nosso caso, brasileiro. Mas esse foi o seu primeiro nascimento. Quando você se converteu, você nasceu a segunda vez. E quando você nasce a segunda vez, você nasce agora para uma pátria, para uma nacionalidade celestial. E depois, é claro, a gente vai falar por que entrar nesse assunto. Mas observe, Paulo vai dizer lá em Filipenses, final do capítulo 3, porque a nossa pátria, está vendo? Hoje, a minha pátria terrena é o Brasil. Mas Paulo vai dizer que a nossa pátria, a pátria do povo de Deus, esse povo que está espalhado entre os povos em toda a terra, a nossa pátria está onde? Nos céus. Ou seja, nós ainda estamos para conhecer a nossa pátria, mas nós já temos hoje, pelo novo nascimento, uma cidadania celestial. Eu lembro de uma conferência lá em Contagem que o irmão Ernie Hyle, rapaz, meu inglês está afiado, viu? Ele passou a conferência toda falando de um tema.
uma palavrinha: visão. Visão. E ele passou a conferência inteira falando que nós precisamos assumir, nós precisamos ter a visão que a Bíblia tem de nós, que é o seguinte: nós somos cidadãos celestiais. Nós somos brasileiros em Adão, mas nós somos celestiais em Cristo Jesus. Essa visão, essa realidade precisa fazer parte do nosso dia a dia. Você agora não é mais só brasileiro, ou inglês, ou americano, ou sul-africano. Se você veio para Cristo, você agora tem cidadania celestial. E é por isso, vamos ler? 1 Pedro, todo mundo conhece esse versículo. 1 Pedro capítulo 2. Faço questão de ler. Primeira Pedro capítulo 2, verso 9. Todo mundo conhece esse versículo. Posso ler? Depois da água, é claro, né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí o 10 diz assim: vós sim, que antes, tá vendo? Antes de você nascer de novo, antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Louvado seja Deus. Irmãos, fora toda a beleza desse versículo, essa expressão povo de propriedade exclusiva de Deus. Tá vendo? Quando alguém adquire um terreno, mas que ainda não construiu, não começou a construir nesse terreno, ele cerca o terreno e bota lá uma placa para dizer que esse terreno é meu, é ou não é? Porque se ele deixar sem essa placa, alguém pode invadir, alguém pode achar que é um terreno baldio, mas ele cerca, ele bota como se fosse ali um selo para dizer: não mexa nesse terreno, não entre nesse terreno, porque ele tem dono. Então eu e você, a Bíblia diz, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós temos um dono. Nós podemos ser brasileiros, africanos, blá 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 blá, mas pelo novo nascimento nós nos tornamos povo de propriedade exclusiva de Deus. E é por isso que o inimigo falou, e ele está certo: nós somos um povo diferente. Somos mesmo. A igreja, não é só essa quantidade de irmãos aqui não. A igreja, o povo de Deus que está espalhado pela terra, é um povo diferente. Um povo, veja, de propriedade. Por que de propriedade? Porque foi comprado. Nós éramos escravos do pecado. Paulo diz lá em Romanos 8 que a criação está sujeita à vaidade, ao vazio, ao sem sentido, ao sem propósito. Por quê? Porque Adão pecou lá e a criação ficou toda sujeita à vaidade. Mas
quando nós encontramos o Senhor, nós aprendemos que Ele nos comprou com o seu sangue. Nós estávamos aí soltos, pedras soltas nessa terra. O Senhor veio e nos comprou com o seu sangue, pagou preço por nós. A gente não foi de graça, não. Foi pagando preço. Nos comprou, e por isso a expressão da Bíblia é povo de propriedade e exclusiva. Quando a gente aluga o recanto da bênção para fazer a conferência, a gente aluga com exclusividade. Ou seja, naqueles dias de conferência, ninguém pode pisar ali os pés sem a nossa autorização, porque o local está alugado por nós com exclusividade. Portanto, nós, povo de Deus, somos propriedade exclusiva. Ninguém venha botar a mão no povo de Deus, que ele tem ciúme. Ele tem ciúme de seu povo. Se quiser botar a mão no povo de Deus, vai se ver com o dono. Se quiser botar a mão no povo de Deus, vai ter que encarar o negão. Vai ter que se ver com o dono do terreno, o dono do povo. Então, irmãos, nós somos sim isso tudo, porque a Bíblia diz que nós somos. Agora, é necessário ficar muito claro para nós por que nós somos assim. Vamos ler alguns textos aqui do Antigo Testamento para poder a gente formar a ideia aqui. Êxodo 34, aliás, Êxodo 33. Acompanhe por gentileza comigo. Êxodo 33. Eu vou ler a partir do 17, só para contextualizar. Êxodo 33, verso 17. Posso ler? Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não poderás ver a face, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Irmãos, perdão, eu li o trecho errado. Não é do 17 não, é o trecho antes, é o 14, me perdoe. É logo aí em cima, é o 14, diz assim, ó: respondeu-lhe, é o Senhor falando com Moisés: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. É o Senhor falando com Moisés aí, lá no deserto. Aí o 15 fala assim, ó: então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? É esse verso que eu queria pegar com os irmãos. Eu vou repetir, olha o que Moisés fala: não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Irmãos, Moisés está acabando de sair do Egito com o povo de Israel. Tinha muitos povos naquela época, mas Moisés declarou, compreendeu que a diferença entre Israel e os outros povos não era outra coisa senão a presença do Senhor com Israel.
Porque se você tirar o Senhor da nossa vida, a gente é a mesma coisa das pessoas aí fora. Exatamente a mesma coisa. Agora, Moisés falou aqui o que o Novo Testamento confirma lá. Moisés falou: Senhor, porventura não é em andares conosco que nós somos separados dos outros povos da terra? É porque o Senhor anda conosco. Não é porque Luciano passou a ser bonzinho depois que se converteu. Luciano continua a mesma porcaria. E com todo respeito, você também. Irmãos, às vezes é necessário a gente falar essa palavra, porque às vezes você encontra alguns crentes, e às vezes você também é assim, e eu também sou assim. A gente encontra alguns crentes, o crente é orgulhoso. O crente que se acha, porque agora eu sou servo do Altíssimo. Ótimo, você é servo do Altíssimo. Agora, você só tem isso tudo por causa do Altíssimo. Se tirar o Altíssimo, você é baixíssimo. Então Moisés está dizendo: Senhor, é porque o Senhor anda conosco que nós somos separados, Senhor. Se o Senhor não vier com a gente aqui nessa caminhada, nem deixa a gente sair daqui, a gente morre aqui mesmo. Porque é a tua presença que faz a diferença em nossas vidas. É isso que Moisés falou. Aí por isso, vamos ler 2 aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, que é um trecho bem conhecido também. Eu acho lindo começar do verso 6. 2 Coríntios 4, verso 6. Posso ler? Diz assim, ó: porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Irmãos, eu vou continuar lendo, mas veja, quando foi que Deus disse: de trevas se faça luz? Quando foi? Quando? Em Gênesis. Isso. Lembra? Primeiro dia da criação, diz que havia trevas sobre a face do abismo, não é assim? E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ninguém falou que criou a água, mas tinha água ali. Aquela narração de Gênesis ali tem alguns pontos que só vão ser esclarecidos depois, né? Mas tinha água, tinha abismo e tinha o Espírito de Deus pairando por sobre aquele caos escuro. Aí a voz do Senhor rasgou aquela escuridão, falou: haja luz. Não foi assim? O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, está dizendo que conosco, comigo e contigo, aconteceu aquilo que aconteceu em Gênesis capítulo 1. Nossa vida era trevas. Por melhores que fôssemos, estudados, ricos ou paupérrimos, ou o que fosse, nossa vida era trevas. Aí um dia o Senhor falou assim: haja luz. É maravilhoso esse versículo, né? Porque Paulo interpreta Gênesis 1 para a nossa vida. Porque Deus, que disse, de trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações. Sabe? Deus brilhou no nosso coração. Para quê? Para iluminação, porque estava tudo em trevas na nossa vida. Para iluminação de quê? Do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo.
tremendo isso, por quê, irmãos? Porque antigamente, por exemplo, eu vou pegar o meu exemplo, eu tive um passado católico, então eu estava muito acostumado com aquele Cristo, aquela imagem, aquele Cristo pregado na cruz. Mas isso só tinha um efeito religioso em minha vida, só religioso. Mas quando aconteceu isso na minha vida, que o Senhor brilhou no coração, é como se você olhasse e falasse assim: rapaz, aquele que foi pregado na cruz, ele se tornou meu Salvador. Aquele que foi pregado na cruz, ele agora está me chamando. Imagine, no meio de tanta gente, eu tinha vários amigos na época, a voz dele me chamou. Então, você passa a conhecer Cristo como de fato Ele é. O Filho de Deus, que não é só uma religião que batizou, que os homens usaram para batizar o cristianismo. Não. É o Filho de Deus que morreu por mim, e não somente morreu por mim, mas agora me oferece de graça a salvação. Isso mudou tudo, e a luz do Senhor brilhou na nossa vida, e nós viemos à fé. Então, nascer de novo não é experiência religiosa. Nascer de novo é uma experiência real, em que você encontra o Senhor Jesus Cristo. Então, Deus que disse: de trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento. Eu não conhecia a Deus, agora eu conheço. Da glória de Deus na face de Cristo. Aí você começa a entender que Cristo não é só um bom homem. Cristo não é só uma pessoa que tinha poder e fazia milagres. Cristo é o Filho de Deus que deixou sua glória e veio morrer para me salvar. Aí nós conhecemos a Cristo no verso 6. Maravilha, glória a Deus, agora eu sou crente, agora eu estou em Cristo, agora eu estou salvo, agora eu tenho uma família de Deus comigo, aleluia, Deus está comigo todos os dias, até a consumação do século, que vai iniciar um novo dia eterno agora comigo, glória a Deus. Aí o verso 7 diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Ainda explica, bem explicadinho aí, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Uma vez um irmão fez uma alegoria, ele disse assim: já pensou, irmão, Jesus entrando triunfante em Jerusalém, montado no burrinho, e as pessoas ali estendendo roupas, estendendo plantas, e Jesus entrando triunfante. Já pensou se o burrinho achasse que aquilo era para ele? É o que acontece às vezes conosco. A gente tem tudo isso aqui em Cristo, mas a gente esquece que o vaso é de barro. A gente esquece que se tirar o tesouro, o vaso não presta. E a gente se decepciona muitas vezes uns com os outros, achando que a gente é o tesouro. Não, irmão, se tirar o tesouro, a gente é barro. Só fica o vaso de barro. Portanto, essa palavra maravilhosa que nós temos, que nós recebemos, que nós vivemos hoje em Cristo, ela não é para nos orgulhar, não, é para dar glória a Deus. É para a gente poder viver em humildade diante do Senhor e diante uns dos outros. Mas eu quero repetir, às vezes na caminhada nós somos orgulhosos. Você encontra uns crentes abençoados que eles se acham o último biscoito do saquinho. Eu dou risada porque uma vez eu falei isso aqui e ela me refutou lá. Ela falou assim: mas o último biscoito é quebrado, é partido. Mas mesmo assim,
Mesmo assim, tem gente que meio quebrado o partido, ele se acha que se não fosse eu, nada funcionava. Se eu não estiver lá, o negócio não acontece. Ô Senhor Jesus, tenha misericórdia. Por isso que Pedro vai dizer na sua carta que é para a gente servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Você recebeu um dom, eu também. Agora diz assim, mas é na força que Deus supre. É na força que Deus supre. Se não for nessa força, a gente vai servir na carne. E os que estão na carne, diz Romanos capítulo 8, não podem agradar a Deus. Então, irmãos, é necessário a gente assim, louvar a Deus pelo que Ele fez por nós, por ter nos trazido a fé, por ter nos dado essa realidade maravilhosa em Cristo, mas é necessário falar também do outro lado, para que a gente não viva orgulhoso, achando que nós é que somos alguma coisa. Há um versículo precioso que eu quero ler também com os irmãos, que está lá em Ezequiel capítulo 36, eu quero também ler com os irmãos, por favor, Ezequiel capítulo 36, vejam os irmãos, que desde o Antigo Testamento, o Senhor já está falando o que Ele faria conosco no Novo Testamento. Ezequiel capítulo 36, verso, eu vou ler do 24 para poder contextualizar. Posso ler? Diz assim, ó, o Senhor aí está falando com Israel. Isso é figura para nós, a igreja, o povo de Deus no Novo Testamento. Fala assim, ó: tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Tá vendo? Só parando um pouquinho aqui, espiritualmente, o Senhor está falando isso aqui com Israel de forma física. Espiritualmente, foi o que aconteceu conosco. O Senhor nos tirou dos vários países, de todas as terras onde estávamos dispersos, e nos congregou na nossa terra, na nossa pátria, em Cristo Jesus. Ele nos congregou como um povo só. Isso é Novo Testamento. Aí, vamos prosseguir. O 25 fala assim, ó: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Está vendo? Então o Senhor pegou a gente de todos os povos e nos congregou como um povo só, assim como Ele fez com Israel no meio lá do Egito. Ele agora diz: não, Israel, você é meu. Aí tira Israel do Egito, eu vou colocar você agora em Canaã. Agora vocês vão ser um povo com um território, com uma língua, e eu sou o seu Deus. Aí, irmãos, olha o 26: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Irmãos, olha só um pouquinho aqui. Provérbios 20 e 27, depois você lê lá. Diz assim, ó: o espírito do homem, o meu espírito e o teu, é a lâmpada do Senhor, a qual ilumina todo o corpo. O nosso espírito estava morto, ou seja,
essa lâmpada estava apagada. Por isso que nós não tínhamos comunhão com Deus. Nós vivíamos em trevas, afastados do Senhor. O que foi que o Senhor fez? No novo nascimento, marque aí, bote sua mão ou uma caneta aí em Ezequiel 36, a gente vai voltar para ele. Mas leia comigo Tito, lá no Novo Testamento. Tito capítulo 2. Tito 2, verso 11. Você achou aí? Tito 2:11. E deixa Ezequiel marcado. Diz assim, ó: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aí fala assim, ó: educando-nos. Está vendo? Nós entramos num processo educacional em Cristo Jesus. Educando-nos para quê? Renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós. Aí fala assim: a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Isso é o que acontece lá no versículo que nós lemos em Ezequiel, que fala assim: eu vou trazer vocês de entre os povos e vou purificar vocês. Não lemos isso lá agora? Agora, aí mesmo em Tito, capítulo 3, verso 4, olha que coisa maravilhosa, irmãos. Eu sei que você conhece esse versículo, mas é lindo ler isso aqui. Para você entender o que foi que aconteceu no nosso interior. Olha só. 3:4. Quando, porém... Vamos ler o 2? O 3. O 3. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Era a nossa realidade. Aí o 4 fala assim, ó: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Isso, irmãos, é o novo nascimento. Isso é a regeneração. Nós fomos lavados, nós fomos purificados, e o Senhor nos deu o seu Espírito de habitação, para que aí sim nós pudéssemos viver na sua presença. É por isso que nós somos diferentes. A gente não se tornou bonzinho. O Senhor perdoou nossos pecados e nos deu a sua vida. Veja, aconteceram duas coisas. Lá em Ezequiel fala: e porém eu vos darei um coração novo, novo nascimento, e vos darei um espírito novo. Ou seja, além de acender essa lâmpada que estava apagada, ele também nos deu o seu espírito. Ele também nos colocou a sua própria vida, ele colocou em nós. Segure ainda aí Ezequiel, deixa Ezequiel marcado. Efésios capítulo 1.
Efésios capítulo 1. Verso 13. Efésios 1:13. Posso ler? Sim ou não? Sim. Diz assim, ó: em quem? Quem é esse quem? Em Cristo, não é isso? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. Que palavra? O evangelho da vossa salvação. Tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual, esse o qual é o quê? É quem? O qual é quem? Esse Espírito que você recebeu, não é isso? O qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O Senhor comprou o terreno, botou uma cerca e botou a placa: essa propriedade pertence a Deus. E veja, irmãos, Ele nos selou, Ele nos deu o seu Espírito, o Espírito Santo agora morando em nós, naqueles que creram. Aí volta comigo, por favor, em Ezequiel 36. Vou repetir o 26, diz assim, ó: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei, 27, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Irmãos, somente porque nós recebemos o Espírito Santo de Deus no nosso interior, somente por isso é que nós temos condições de viver a vida cristã, obedecer a palavra, seguir o que Ele pede. Porque agora, veja como é o plano de Deus. Paulo vai dizer: quem conheceu a mente do Senhor? Quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Ninguém. Esse plano foi só dele, exclusivo dele. Ele pensou na sua sabedoria. Ele sabia que se ele só dissesse assim, ó: Luciano, você tem que cumprir a minha palavra. Ok, Senhor, eu tenho que cumprir a tua palavra. Agora, força. Não há força em nós para cumprir a palavra, porque a Bíblia diz em Romanos 8 que nós estamos enfermos, doentes pelo pecado. Pecado no plural, ninguém me corrigiu, no singular, porque pecado ali, a palavra que Paulo está usando, nós estamos enfermos pelo pecado. Não é o pecado que eu cometo, não, é o pecado que está dentro de mim. É o pecado como princípio. Todo homem já nasce com esse princípio pecaminoso, mesmo que ele não tenha cometido nenhum pecado. É como uma árvore. Você vê ali aquela mudinha de planta, não deu fruto nenhum, mas é um pé de abacate, é ou não é? Só basta passar o tempo, vai crescer e vai dar o quê? Abacate, ou a fruta que for o pé. Então, a nossa carne está enferma, está doente, por causa do pecado, do princípio pecaminoso que habita em nós. O nosso pendor, Paulo fala em Romanos 8, a nossa inclinação o tempo todo é para pecar, é para desagradar a Deus. Aí o que é que o Senhor faz? Na sua sabedoria infinita,
Ele nos dá um novo coração e Ele coloca o seu Espírito em nós. Por quê? Porque agora, Deus livre e guarde, mas se eu vier a pecar, aquela voz dentro de mim vai dizer assim: meu filho, você errou. Não vai me acusar, não vai me destruir, mas vai dizer: meu filho, você precisa consertar essa situação. Você precisa novamente ser lavado pelo sangue de Cristo. Está vendo? Esse Espírito, essa voz vai me conduzir novamente à presença de Deus. Sem esse Espírito, a gente ia pecar, até iríamos saber que estávamos pecando, mas não muda, não tem como reagir, porque não há força para resistir ao pecado. O pecado é um princípio, o pecado é uma lei. Romanos 8 chama de a lei do pecado. O avião está ali voando maravilhoso, 1h40 daqui até Confins, em BH. Ele está voando ali. Se der uma pane no motor, irmão, se Deus não tiver misericórdia, ele vai cair. Sabe por quê? Porque existe uma lei no universo chamada lei da gravidade, que ela puxa tudo para baixo, para a terra. Então o pecado também é uma lei, não tem como você resistir a uma lei em você mesmo. É como alguém já disse: eu vou ficar com o braço aqui assim, ó, e vou ficar aqui 1 ano com o braço nessa posição. Aí eu posso até ficar um dia, não sei, depende da resistência de cada um, mas vai chegar um momento que o braço vai baixar, porque tem uma lei aqui, ó, uma lei que não fui eu quem criou, que está, ó, puxando para baixo. Pecado é uma lei. O Senhor, na sua sabedoria infinita, Ele fez 2 coisas conosco: nos deu o seu Espírito, e existia uma outra lei que a gente não conhecia, que é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Só tem como desfrutar dessa segunda lei se você estiver em Cristo. Por isso que é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Ela nos libertou da lei do pecado e da morte. É como alguém já disse: os cientistas, os engenheiros de plantão sabem mais do que eu. Você só consegue vencer uma lei através de outra. Então, existe também a lei da aerodinâmica. Por que os pássaros voam? Por que o avião voa? Porque também existe uma lei que você consegue planar, digamos assim, no ar, preenchidas certas condições. Então, o pássaro, aí os estudantes vão saber explicar, o pássaro, ele tem os ossos ocos, pássaro não tem o osso pesado igual o nosso, a envergadura das asas, ele consegue formar aqui uma bolsa de ar entre ele e a superfície. Então ele, ó, consegue levantar, mas se a asa quebrar, ele baixa. Existe uma lei que permite ele voar, mas a lei da gravidade não deixou de existir para ele. Deixou? A lei da gravidade não deixou de existir para o avião que está planando. O que é que o avião faz? Agora, a engenharia aeroespacial agora. O que é que o avião faz? A envergadura das asas faz com que ele plane.
E a turbina, que está aqui do lado, faz com que o ar passe por baixo da asa. A turbina faz assim e o ar faz na direção contrária. Então, essa turbina forma aqui uma bolsa de ar do lado da... Pior se estiver errada essa explicação. Está gravada. Pior se tiver algum engenheiro me escutando que sabe o negócio e eu estou falando errado aqui, vai ser problema para mim. Mas eu corrijo. O que eu aprendi foi dessa forma. Se eu aprendi errado... Então, é por isso que ele consegue voar, porque essa turbina e a envergadura das asas faz com que ele plane e se movimente. Mas, repito, vou finalizar dizendo isso, e se o Senhor permitir, na semana que vem, a gente continua. Irmãos, mas se a turbina falhar, se a asa quebrar, ele está sujeito a cair. Então eu termino dizendo que nós estamos em Cristo, estamos na lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, mas se a gente deixar de se fortalecer no Senhor, a lei da gravidade vai puxar a gente para baixo. Porque a gente, quando se converteu, não se tornou anjo, não. E aqui para a gente, até os anjos pecam. Só quem não peca é o Senhor Jesus, aleluia. Então, qual é a advertência para nós? E depois a gente continua. Nós somos tudo isso que a Bíblia diz que nós somos. Esse povo que o Senhor comprou, esse povo que o Senhor trouxe para a sua presença, purificou, deu uma nova vida, deu Espírito, aleluia. Estamos em Cristo. Ele é a nossa pátria, Cristo é o nosso ambiente, na verdade. Mas isso não é para a gente se orgulhar, e isso não é para a gente achar que já está tudo resolvido, pronto, já estou em Cristo, maravilha, agora eu posso ficar sem fazer o meu dever de casa. Que dever de casa, Luciano? Me fortalecer a cada dia em Cristo. Porque você nasceu de novo, você virou um bebê em Cristo. Se você deixar um bebê sem os cuidados devidos, ele sobrevive? Não sobrevive. Se você deixar um bebê sem alimentação, sem banho, sem aquecimento, ele não sobrevive. Então isso quer dizer que você agora é como esse avião. Você está voando, glória a Deus. Mas não deixe de cuidar do motor, não deixe de cuidar das asas, porque se der qualquer pane, esse avião, Deus o guarde, vai cair. Os irmãos entendem? Ou seja, é esse antagonismo, digamos assim, é esse antagonismo que a Bíblia apresenta. Temos esse tesouro maravilhoso, Cristo é tudo, aleluia, mas o vaso é de barro. Então, se eu não tomar cuidado, tudo aquilo, Paulo falou assim, para os, salvo engano, para os Tessalonicenses, que era para eles terem cuidado, para que não fosse perdido tudo aquilo, todo o trabalho que já tinha sido realizado em Cristo. Às vezes acontece, o crente está lá quase na linha de chegada, mas ele resolve, como Pedro estava já, venha, Senhor, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí onde o Senhor está, no meio da água. Venha, Pedro, venha, sou eu mesmo. Aí Pedro vai, no meio do caminho, Pedro começa a olhar para baixo e vê o quê? A fúria das águas. Ora, mas quem chamou ele foi o Senhor. Ele começa a olhar para baixo. A gente, na vida cristã, tem que tomar cuidado para a gente, em certos momentos, não começar a olhar para baixo, para o lado e para o irmão, para o homem. Porque quando a gente olha para as circunstâncias, olha para o homem, olha para o inimigo,
a gente pode se abater e começar a baixar, igual a Pedro. Então, irmãos, a advertência é para que a gente continue mantendo esse avião voando normalmente. Amém? E se Deus permitir, na semana que vem a gente conclui. Entregamos, Senhor, aquilo que falamos nas Tuas mãos. Agradecemos a Ti pela oportunidade de estar diante do Senhor com a Tua palavra e pedimos ao Senhor que nos fale segundo a Tua vontade. Bendito seja o Teu nome, Senhor.